Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é todo o livro do profeta Joel, os 3 capítulos. Pouco se sabe pessoalmente sobre Joel, pois não existe nenhuma referência feita nominalmente a ele em nenhum dos outros 38 livros do Antigo Testamento. Só no livro que leva o seu nome nós encontramos referência a Joel. Nos livros de outros profetas, nós vemos situações parecidas com as que são relatadas por Joel, como por exemplo em Amós ou em Isaías, sendo que então os estudiosos entendem que a profecia de Joel seria mais antiga, e alguns até tentam identificar alguma alusão ao profeta Joel, ainda que não citado nominalmente, nos livros de história do Antigo Testamento, como Reis e Crônicas. Joel era filho de Petuel. Capítulo 1, versículo 1 de Joel nos revela isso. E vivia em Judá, muito provavelmente em Jerusalém. Não temos entre os estudiosos um consenso a respeito da época de Joel. Alguns até sugerem que Joel não teria sido um personagem real, histórico, por conta da falta de dados a respeito dele, dando ênfase assim à sua mensagem como importante. E aí então a mensagem é que é importante, Joel é só colocado ali para dar um nome à profecia. Mas eu entendo que o livro de Joel deixa bem claro o perfil histórico do personagem, citando inclusive o nome do seu pai e dando pistas da região a qual ele pertencia, que imagina-se ser Jerusalém. Sem contar com a citação de Lucas, lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, colocando a profecia de Joel na boca de Pedro, que não se preocupa em dizer apenas que a mensagem é importante, mas cita nominalmente o profeta em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. Então, no Antigo Testamento, nós não temos nenhuma citação direta, nominal, ao nome realmente de Joel. Mas no Novo Testamento, já em Atos dos Apóstolos, nós encontramos isso. A adoração a Deus, a qual o sumo sacerdote Joiada restaurou durante o reinado de Joás, nós encontramos isso lá no segundo livro de Reis, no capítulo 11, ou no segundo livro de Crônicas, no capítulo 23. Por exemplo, o versículo 16 tem citação a respeito disso. Ela é levantada também por Joel, e é aí que então alguns estudiosos tentam encontrar alguma coisa de Joel nesses livros históricos, mais ou menos nesse período, ainda que ele não seja citado nominalmente. E o profeta trata também da necessidade de buscar ao Senhor, e o que esperar diante dessa busca. Por conta dessa situação de comparação com os dias de Joiada, muitos sustentam que Joel profetizou sim durante os primeiros 30 anos do reinado de Joás, quando Joiada era o conselheiro do rei. Isso colocaria então o ministério do profeta Joel aproximadamente entre 835 e 805 a.C., sempre lembrando que essas datas são aproximadas e envolvem muitas contas com calendários diferentes para chegarmos à data correta. Mesmo com essa possibilidade de ele ter profetizado nos dias de Joiada, outros estudiosos não entram em acordo a respeito do período do ministério profético de Joel, bem como então não definem uma data para o seu livro. Eu apresentei a possibilidade que eu entendo como mais forte e com a qual eu pessoalmente concordo, sobre Joel ser contemporâneo do sacerdote Joiada. Diante das informações que temos até o momento, essa é a possibilidade, na minha opinião, mais coerente com a realidade. Se surgir outras informações, é claro, temos que nos render às informações que surjam, principalmente em questões arqueológicas. Mas, de qualquer forma, mesmo não tendo tanta sustentação para outras ideias,
há sim algumas sustentações, e então há várias possibilidades apresentadas pelos livros de estudo e pelos estudiosos. Então você pode encontrar em uma matéria, um artigo, um texto num blog, numa rede social, em algum lugar, num livro de estudo bíblico, você pode encontrar sim outras teorias. Eu, pessoalmente, concordo e acho mais correta, do ponto de vista das informações que existem até hoje, que ele tenha sido contemporâneo do sacerdote Joiada, que Joel tenha sido contemporâneo do sumo sacerdote Joiada. O livro de Joel parece dividido em duas seções. A primeira, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 27, trata do julgamento de Deus para os dias da profecia, e também podemos ampliar isso dizendo que seria um julgamento durante toda a vida do ser humano enquanto estamos por aqui, antes do dia do Senhor. E essa mensagem de Joel seria então um chamado ao arrependimento e apresentando também a promessa de restauração. A segunda sessão do livro de Joel, que iria então do capítulo 2, versículo 28, até o capítulo 3, versículo 21, o final do livro, explica que não há dificuldade que seja pior que a ira do Senhor que será revelada no dia do Senhor. E por mais horrível que qualquer dificuldade se apresente, as pessoas sintam a inquietação por conta dessa dificuldade, não há como comparar com o julgamento de Deus para com aqueles que deixam de buscar a sua vontade e que está se aproximando no dia do Senhor. Essa é a apresentação de Joel. O julgamento é para aqueles que não se arrependeram. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, os que buscam a vontade do Senhor aguardam ansiosamente pelo dia do Senhor. Mas aqueles que não buscam, esses enfrentarão dificuldade nesse dia. E não há dificuldade que possa ser comparada com aquele momento da história, aquele momento que se aproxima do dia do Senhor. Todavia, nós não podemos deixar de observar a mais notável seção dessa profecia. Através do Espírito Santo, Joel olha centenas de anos para frente, falando a respeito de um tempo que Deus iria derramar o seu Espírito. E isso torna esse momento mais grandioso na profecia de Joel, porque, claro, ele fala assim do dia do Senhor, que ainda é aguardado, mas esse momento se cumpriu. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, como diz Joel, capítulo 2, versículo 28. Esse momento seria, e eu digo hoje que ele é, um tempo em que a profecia viria tanto de jovens como de velhos. Acredita-se que é mais fácil um jovem sonhar, porque ele está esperando muitas coisas, e um velho profetizar diante da experiência e da busca pela vontade do Senhor. Nesse caso, Joel diz que o Espírito Santo faria tanto jovens como velhos profetizarem. Que homens e mulheres profetizariam igualmente. Não seria algo restrito apenas aos homens numa sociedade patriarcal e machista, mas homens e mulheres iriam profetizar. E a salvação não seria apenas a inigualável bênção sobre Judá apenas. Seria, e eu reafirmo, hoje é em Cristo Jesus, um tempo em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Joel capítulo 2, versículo 32. No capítulo 1, Joel descreve um desastre natural causado por uma praga de gafanhotos. Ele pede ao povo que jejue e se reúna no templo para uma assembleia solene, para rogar ao Senhor que o salve. Mas não apenas daquela praga, dela também. Mas o profeta ainda vai além em sua preocupação ao falar com o povo e fala também da necessidade de salvação espiritual que o povo tinha. No segundo capítulo, vemos a descrição do dia do Senhor e a guerra, bem como a desolação que acompanham esse momento. A guerra e a desolação acompanham esse momento. Aqui, sabendo como o povo se comporta diante do Senhor, se afastando daquilo que é a orientação dele, Joel questiona: quem o poderá suportar? Capítulo 2, versículo 11. O Senhor fala através do profeta e chama o povo para que se volte para ele e faça isso de todo o coração.
o que poderia sim já trazer algumas bênçãos da parte do Senhor no correr da história. E claro, igualmente, a esperança para a eternidade com o Senhor. Depois da promessa do Espírito Santo, no final do capítulo 2, Joel, no capítulo 3, mostra o anúncio que o Senhor irá restaurar a sorte de Judá. Havia sim um tempo de punição por terem deixado o caminho do Senhor, mas havia também a promessa do acerto quando o povo buscasse arrependido. Uma profecia que confirma textos como o de Isaías, Jeremias, Jeremias, Ezequiel e os profetas que falam no Antigo Testamento e que sempre falam a respeito de punição, mas falam igualmente da restauração e da necessidade de buscar a vontade do Senhor arrependido para vivenciar aquilo que o Senhor tem para apresentar. É uma promessa tanto para os dias mais próximos daquele povo que aguardava tanto ainda a punição e bem como quando ela chegasse à restauração, como uma promessa que também aponta para a eternidade com o Senhor. Nós devemos sempre pensar na profecia de Joel e de muitos outros profetas, tendo na memória sempre essa questão desses dois marcos temporais. O tempo daqueles momentos, a restauração esperada para aqueles dias, como também aquilo que se espera para a eternidade com o Senhor. Mesmo no meio da dor e da guerra, da maior punição que nós possamos imaginar por conta de um erro ou de um pecado, se nós clamarmos arrependidos, dispostos a mudar o caminho que estamos percorrendo, deixando o erro, nós alcançaremos misericórdia. Precisamos crer que Deus é o nosso refúgio real e verdadeiro, contar com o seu cuidado e buscar nele e somente nele o caminho que nós devemos trilhar, indo longe do caminho do erro. A profecia de Joel aponta para o tempo em que a guerra cercaria o povo. Eles estavam na direção da punição por conta dos seus erros. Era assim um tempo de angústia e por conta do erro em si. Nem sempre passamos por dificuldades por conta dos erros que cometemos, já conversamos bastante a respeito disso, principalmente quando nós lemos o texto do livro de Jó. Mas há também momentos em que as coisas acontecem para que se manifeste a glória do Senhor, texto que eu já citei algumas vezes, que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 9, versículos de 1 a 3, que logo vamos ler, permitindo o Senhor, nessa sequência de leitura da Bíblia, em um ano, nesse plano que nós estamos acompanhando. Mas nesses momentos em que erramos, e o Senhor então permite a dor, essa dor é igualmente um chamado para a mudança, para a conversão, para a correção diante da sua vontade. E mesmo nos dias de maior angústia, de tamanha incerteza, ou até mesmo nos dias de escassez que se apresentem, o Senhor está pronto a nos receber como o verdadeiro refúgio que Ele é, quando nós buscamos a sua vontade e deixamos assim, arrependidos, o caminho errado. Pois Ele é sim aquele que nos guarda. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.